tema, ele nos remete ao livro Jesus no Lar, capítulo, só não falar o capítulo errado aqui, é o capítulo de número 47. Então, quem, inclusive, tiver com o livro em mãos e quiser pegá-lo, o que a gente vai fazer hoje? Nós faremos leituras pausadas, com breves reflexões, e no final a gente fecha uma reflexão, e, claro, faz conexões aí com outras obras, com outros autores, mas quem quiser, tiver com um livro aí em fácil acesso, e às vezes é bom, né? Eu particularmente gosto de ler enquanto estou ouvindo ali, acompanhando, às vezes faz uma anotação. Meus livros são todos extremamente sujos no bom sentido, né? Tem gente que tem ciúme, eu particularmente gosto de rabiscar, gosto de anotar, então é isso aí. E o capítulo 47, intitulado O Educador Conturbado, começa, e é bom dizer assim, eu particularmente adoro o livro Jesus no Lar. Nós já fizemos ele aqui no Evangelho no Lar, em família. Eu já li esse livro, né, antes de fazer o Evangelho no Lar. Estou sempre fazendo uma palestra ou outra de um capítulo que me chama mais a atenção. E eu tenho a suspeita que até o final da pandemia farei palestra de todos os capítulos desse livro. Então, é uma bênção, né? E aqui vai dizer o seguinte, então. Comentava André, o apóstolo prestativo, as dificuldades para afeiçoar-se às verdades novas, quando Jesus narrou para a edificação de todos. O que eu acho legal é isso, né? Ali a gente tinha uma espécie de... A gente pode falar uma palestra de Jesus, né? Com aquele seu estilo, é claro, contando uma história com um fundo moral, o que a gente utiliza até hoje, né? Conta uma história para uma criança, conta uma história numa palestra, porque a gente às vezes tem mais facilidade de fixar os ensinos a partir de um exemplo, de uma parábola. Tenha existido esse exemplo ou não, a gente tem uma facilidade maior de fixar. Outro autor que eu adoro e que tem essa particularidade é o próprio Humberto de Campos, né? Lembrando que Jesus no Lar é pelo espírito Neio Lúcio, eu esqueci de falar isso. Humberto de Campos também tem um estilo muito legal para contar aí histórias, algumas muito cômicas, mas sempre com um fundo moral impressionante que a gente às vezes se lembra daquela história depois de muito tempo, parece que fixa mais, né? E aqui vai dizer, então, um homem, Jesus contando, um homem singularmente forte, vejam os detalhes, que se especializara em variados serviços de reparação e reajustamento, foi convidado por um anjo a consertar um aleijado que aspirava ao ingresso no paraíso e aceitou a tarefa. Bom, talvez o termo aleijado hoje não seja o mais adequado, mas a gente está sendo bem fiel aqui à obra, mas dá para a gente entender, alguém que possuía ali alguma imobilidade, alguma limitação, digamos assim, e o anjo convida esse homem forte, especializado em reparar e reajustar as coisas, para, né, consertar este aleijado que queria entrar no paraíso. A primeira dúvida que eu tive aqui foi, puxa vida, mas o que tem a ver, vamos dizer assim, um problema no corpo físico para aquele que quer entrar no paraíso cujo corpo não vai ao espírito? Então, aqui foi o primeiro incômodo que particularmente eu tive, mas eu não vou trazer, claro, a conclusão do que eu pensei nisso aqui. A gente vai deixar para reflexão no final. Só já adianto para vocês também irem pensando aí. Então, avizinhou-se do enfermo, de martelo em punho, e não obstante os gritos e lágrimas que sua obra arrancava do infeliz, aprimorando-o dia a dia, cumpriu o prometido. Então, vejamos que ele, então, pega o martelo, né, e o homem está gritando, está chorando, mas ele aprimorou o dia a dia e cumpriu o prometido. O mensageiro divino, satisfeito, do tipo, opa, esse é bom de serviço, né? Rogou-lhe a contribuição no aperfeiçoamento de uma velha coxa. Alguém tem algum problema na perna, que desejava ardentemente a entrada na corte celeste. O trabalhador robusto, outra característica dele aqui, né?
indiferente aos gemidos da anciã, impôs-lhe a disciplina curativa e gradativamente colocou-a em condições de subir às esferas sublimes. Então, mais uma vez, a gente tem uma pessoa com um problema na perna, que queria entrar na corte celeste, vem o homem indiferente aos gemidos da anciã e lhe impõe a disciplina curativa. E aí ela subiu às esferas sublimes. O ministro do alto, o mesmo anjo lá do começo, jubiloso, ou seja, feliz, solicitou-lhe o concurso no refazimento de um homem chagado, com chagas, e aflito, que anelava a beatitude edênica. Quando eu vejo essas palavrinhas muito estranhas, eu vou no dicionário, porque é edênica, né? Aí eu fui lá no dicionário próprio do Éden, então também queria ir para o paraíso. Mas o autor, né, ele vai mudando as palavras, é claro, para a leitura não ficar muito cansativa e algumas palavras muito repetitivas. O consertador não hesitou. Absolutamente inacessível aos petitórios do infortunado, queimou-lhe as úlceras com atenção e rigor, pondo-o em posição de elevar-se. Terminada a tarefa, o anjo retornou e requisitou-lhe a cooperação em benefício de um jovem perdido em maus costumes. Então a gente percebe aqui que o jovem já não queria ir para o paraíso, ele só queria, né? Ele estava perdido nos maus costumes e o anjo vai lá e chama ele para cooperar em benefício seu, né? O restaurador tomou o rapaz à sua conta e deu-lhe trabalho e contenção, com tamanho tirocínio, ou seja, capacidade de discernimento, que em tempo breve a tarefa se fazia completa. Então, o jovem, conseguindo discernir as coisas, não ficou mais perdido nos maus costumes de outrora. Só que aí vai acontecer um detalhe interessante. Porque até então, vocês percebam que, passada a tarefa, esse homem forte, robusto, vinha e dava conta do recado. Impunha aos outros corrigendas, disciplinas, que, de certa forma, fazia com que estes outros alcançassem os seus objetivos. Então, a gente vai ver assim, a mulher com problema na perna, foi por conta das marteladas que ela recebeu? Não, foi por conta da disciplina que lhe foi imposta. As marteladas foi tipo um extra, né? Mas a disciplina fez com que ela, então, conseguisse o ingresso, vamos dizer assim, no céu, no paraíso. Só que aí tem uma mudança na história. E assim, o emissário de cima, né, o anjo, pediu-lhe colaboração em diversos casos complexos de reestruturação física e moral. Até que um dia, o emérito educador, vejam esse verbo aqui, entediado da existência imperfeita na Terra, implorou ao administrador angélico a necessária permissão para seguir em companhia dele na direção do céu. É mais ou menos assim. A gente está em 2021, a gente olha e fala assim, puxa vida, né? Eu já fiz tanta palestra, já fiz tanto atendimento fraterno, já coordenei tantos estudos, já dei tantos conselhos, já ajudei tantas pessoas a melhorar a sua situação. Já não dá para, né, 2021, plena pandemia, segunda onda, Uberlândia nesse colapso que a gente está aqui, né, numa situação gravíssima, que a gente não teve até então nessa situação, e boa parte do Brasil também. Aí a pessoa, às vezes, como o Jerônimo Mendonça, naquela situação sua, ele tinha uma certa ansiedade pela desencarnação. É claro que a desencarnação a gente não pode buscá-la com as próprias mãos. Mas tem pessoa que ela perde o medo de desencarnar e ela não tem mais temor. Fala, opa, a hora que o senhor me buscar, tô pronto, né? Hashtag, a hora que falar partiu, tô partindo. E a pessoa fica tranquila, né? Então, o Jerônimo Mendonça era um desses, né? Eu vou fazer um parênteses aqui em relação ao Jerônimo Mendonça. Para quem não conhece a sua história, ele ficou cego, né, aos 30 anos, cego dos dois olhos.
e já vivia, nessa ocasião, paraplégico há 10 anos, ou seja, ele ficou dos 20 aos 50 anos paraplégico, dos 30 aos 50 cego dos 2 olhos. E com fortes dores no corpo, desencarnou aos 50 anos. Mas antes disso, ele conta que um dia ele estava tentando dormir, porque nem isso ele conseguia direito, e aí percebeu uma quantidade enorme de espíritos se aproximando da sua cama, que fora feita especialmente para ele, e os espíritos chegaram, aquela quantidade enorme de espíritos, começava a dar passos nele. E ele pensou assim, puxa vida, né? Essa quantidade de espíritos chegando aqui, e ele sentia assim que o seu perispírito meio que dava uma deslocada do corpo, aquele prazer, aquela sensação agradável, e ele começou a se lembrar, falou, quando vem essa quantidade de espírito, e vários ali, né, na região dos pés, nas extremidades, falou assim, eu acho que eu estou desencarnando. Os espíritos vieram me buscar. E então ele começou a fazer uma prece sentida. Ele mesmo conta, que tem um vídeo dele contando essa história, muito engraçado, chega a ser na internet aí, que ele fez a prece mais sentida da vida, agradecendo a Deus, agradecendo aos espíritos, aos benfeitores, a todo mundo, né, por ter recebido ajuda naquela encarnação, agradecendo aquele corpo, e tá lá que ora, e que faz a prece, e a prece não acabava. Aí o espírito que estava chefiando a equipe deu uma olhada assim e falou, o que é isso que você está fazendo? Ele falou, olha, estou fazendo a prece aí. Ele falou, por quê? Ele falou, não, porque como eu estou desencarnando, então já é um agradecimento a Deus pela oportunidade de ter reencarnado e tal. Aí o espírito falou assim, mas quem falou que você está desencarnando? Ele falou, não, realmente ninguém falou, mas eu, né, deduzo que esteja por conta dessa situação que eu estou vendo aqui, né? Na verdade, eu não vi, né? Estou sentindo e vendo com os olhos do espírito também, que ele tinha então uma sensibilidade muito aguçada. Aí o espírito assim, não, nós não estamos te desencarnando. Pelo contrário, nós estamos fazendo uma recalchutagem para que você se fortaleça, né, nesse corpo e fique um tempo maior do que o previsto. Como você está indo bem na encarnação, então a gente vai dar uma recalchutada aqui, ajustar algumas coisinhas para que você fique mais. Eu falo, ai meu Deus do céu, mas se é assim, vamos ficar. Aceitou aquela recalchutagem de bom grado, com muito bom humor, inclusive, e realmente ficou um tempo a mais daquilo que estava previsto, né? Digamos que ele teve o que se chama de moratória, né? Fez uma hora extra, o que é muito importante para muitos espíritos, como foi o caso dele. Então, voltando aqui, a gente percebe que esse espírito, esse indivíduo forte, ele falou, opa, agora já não tem condição de eu ir com você para o céu? Veja, o anjo, em contato com ele, recebe o pedido dele, fala, e aí, meu ingresso para partir com você já está garantido? Aí o que acontece? O embaixador sublime, esse anjo, revistou, né? Tipo, vamos fazer uma revista, vamos dar uma olhada aqui. Revistou minuciosamente, detalhadamente, com calma, com cuidado, e informou que também ele devia preparar-se com vistas ao grande cometimento. Mostrou-lhe os pés irregulares, os braços deficientes e os olhos defeituosos. E rogou, dessa vez, reajustasse ele a si mesmo, a fim de elevar-se. É mais ou menos assim, gente. Olha, você que agora consertou tanta gente, chegou a hora de se consertar. Aí complicou, né? Ou, uma linguagem mais informal, lascou, né? Agora tá lascado, porque como é que faz? Porque consertar os outros a gente acha até fácil. Não sei vocês, mas eu tenho uma facilidade para ver problema nos outros. Assim, não, é só fazer isso e aquilo, pronto. Às vezes um parente liga e fala, nossa, meus filhos estão bagunçando e não sei o quê, e não obedece. E quando, né, ia no supermercado, dá birra, rola no chão, dá um rodopi, e pula e chora, e faz chantagem. E aí outro liga adolescente, que o pai proibiu de sair de carro, emburrou e ficou trancado dentro do quarto. Eu olho para todos esses casos assim e vai ter a solução pronta.
Ah, mas eu estou com dificuldade disso aqui. É pronto, o casamento do fulano não vai bem. A gente já olha, já vem com o martelo, né? Fala, não, é só fazer isso aqui, fazer aquilo. Então, beleza. Consertar problema dos outros é relativamente fácil, pelo menos teoricamente, né? Então, quando a gente está de espectador, assistindo, vamos chamar de problemas alheios, é uma coisa. Agora, na medida em que a gente é convidado a olhar para os próprios problemas, para as próprias dificuldades, para as próprias limitações, aí a coisa aperta. Aí a gente começa, inclusive, a ter mais paciência com a gente mesmo, né? Porque a gente percebe que a mudança não é uma coisa tão simples. Quer ver uma coisa que a gente tem muita dificuldade de entender quando acontece com o outro? Depressão. Quantas vezes eu já ouvi a gente conversando a respeito de alguém com depressão, buscando uma saída, às vezes alguém da própria família, aí vem outro e fala assim, não, depressão é falta de serviço. Depressão é falta de trabalho. É falta de ter o que fazer, é falta de, uma expressão mais esquisita, né, vamos dizer assim, é falta de pegar uma enxada e capinar um terreno. Eu já ouvi isso demais. Quero ver se tem depressão na roça. Poxa, mas será que é tão simples assim? É só pegar toda pessoa que tem depressão, fala, toma aqui uma enxada, tem um terreno aqui cheio de um mata alto, vai lá, capina o terreno e a depressão vai ser curada? Será que é tão simples assim? Quando é no outro, parece que é, né? Até que a depressão visita a própria pessoa. Então a gente precisa entender e tentar trabalhar, isso aqui já é um pouco mais da conclusão, um pouco mais da compreensão daquilo que o outro passa, ter um pouco mais de misericórdia, tolerância, respeito, empatia, talvez seja uma palavra, né, que a gente precisa falar bastante nela para ver se falando a gente resolva desenvolvê-la um pouco mais. Porque o que aconteceu na sequência da história do livro, repito, para quem chegou depois, Jesus no Lar, capítulo 47. O disciplinador começou a obra de autoaprimoramento, esperançoso e otimista. Opa, agora vai, né? Não sei vocês, é tipo assim, é tipo janeiro. Janeiro é o mês do agora vai, né? A gente faz aquele monte de plano, de projeto, fala assim. Aí, dezembro, a gente fala, já que janeiro eu vou mudar de vida, janeiro é o ano da atividade física, janeiro é o ano que eu vou mudar a alimentação, é o ano que eu vou começar a gastar com um pouco mais de equilíbrio. Janeiro é o mês da mudança. Janeiro agora vai. A gente começa esperançoso e otimista. Entretanto, vai dizer aqui Jesus na sua história, o seu antigo martelo lhe feria agora tão rudemente a própria carne que ele, ao invés de consertar os pés, os braços e os olhos, caiu a contorcer-se no chão, desditoso e revoltado, proferindo blasfêmias e vomitando injúrias contra Deus e o mundo, quase paralítico e quase cego. Ele mesmo não suportara o regime de salvação que aplicara aos outros. E o próprio anjo amigo, ao reencontrá-lo com extrema dificuldade, o identificou. Tão diferente se achava. Olha, o anjo custou achar ele aqui. Claro que simbolicamente alguém pode pensar assim, mas e agora anjo tem dificuldade de encontrar alguém? Meus amigos, a gente não precisa levar o pezinho da letra, né? Isso aqui é uma parábola praticamente. O importante é o fundo moral, a nos dizer, olha, estava tão diferente que o anjo teve dificuldade de identificá-lo. E alguém pode pensar como eu pensei no primeiro momento. Poxa, aqui está falando de antigo martelo. Por que ele não pegou outro? Por
que não pegou um outro martelo, ao invés daquele que ele usou para consertar os outros? Por um simples motivo. À medida com que nós julgamos e aplicamos aos outros, nós aplicaremos a nós mesmos. É a mesma medida. Essa ideia de 2 pesos e 2 medidas vale lá fora. Às vezes a justiça julga, eu vou usar uma expressão aqui, né, um ladrão de galinha com muito mais rigor do que um corrupto na política que desvia milhões. São 2 pesos e 2 medidas. Mas a consciência não tem essa. Na consciência é a mesma medida. E aí tem uma reflexão de Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2, versículo 1 e 2, isso, em que Jesus vai dizer assim: não julgueis. Ou a gente poderia até dizer, não marteleis. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque é um padrão de medida pessoal. A gente cria esse padrão e depois, para medir os outros, e o padrão está feito para medir a nós mesmos. William, quer dizer então que eu não posso nem olhar o defeito do outro? Pode. Você pode olhar e às vezes é importante. Leon Denis fala que é possível nos conhecer a partir do outro, em que eu olho o defeito do outro e talvez percebo que aquele defeito, ou seja, aquele cisco que eu estou vendo lá, pode me ajudar a enxergar a trave que está no meu olho. Então, eu posso me conhecer a partir do que eu observo no outro. Então, eu falo, puxa, mas como aquele homem é ciumento? Nossa, mas será que eu também não sou? Nossa, como ele é rude. Será que eu também não sou? William, mas espera aí. E eu posso divulgar o defeito do outro? Porque a gente às vezes pensa assim, nossa senhora, não pode fazer crítica e tal. Depende. Se o defeito do outro prejudica a coletividade, na verdade isso se torna um dever. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Se eu vejo alguém aplicando um golpe na cidade, por exemplo. O cara é um estelionatário. Está aplicando um golpe, chega numa loja, utiliza um cartão falsificado e tal, depois eu vou lá, vejo também um prejuízo, olho nas câmeras, falo, nossa, caí num golpe aqui, num estelionato. Mas, como eu aprendi que eu não devo falar mal, que eu não devo julgar, que eu não devo criticar, então vou ficar com esse problema só para mim. Não. Nesse caso, essa pessoa vai aplicar esse golpe em outras. Então, divulgar este mal se torna um dever perante a sociedade. Então, fiz esse parênteses só para a gente não generalizar, né, e achar que a gente deve se calar diante de todas as injustiças. Porque, na verdade, em algumas situações, o problema é justamente quando a gente se cala diante delas. Para concluir a lição, nós vamos encontrar aqui, então, findo o longo exame a que submeteu o infortunado. Então, vamos lembrar, né? Ele pegou o martelo que ele tinha, que era o único, começou a martelar a si mesmo, não aguentou, ficou quase paralítico e quase cego. E ficou bravo, né? Eu fiz a questão de voltar aqui porque eu tinha esquecido esse detalhe. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Que ele caiu a contorcer-se no chão, desditoso e revoltado, proferindo blasfêmias e vomitando injúrias contra Deus e o mundo. Ou seja, ele estabelece uma medida pessoal e acha que o mundo é que tem culpa disso. E acha que a culpa é de Deus. Ou que a culpa é das estrelas, né? Como vai ter um filme muito bonito, inclusive, com esse título, A Culpa é das Estrelas. Findo o longo exame a que submeteu o infortunado,
o mensageiro do Eterno não teve outro recurso senão confiá-lo a outros educadores, para que o reajustamento necessário se fizesse com o mesmo rigor salutar com que funcionara para os outros, a fim de que o notável consertador se aperfeiçoasse convenientemente para então ingressar no paraíso. Diante da estranheza que senhoreara o ânimo dos presentes, o Senhor concluiu. Vejam a conclusão de Jesus. Isso aqui vai explicar toda a lição. Usemos de paciência e amor em todas as obras de corrigenda e aprendamos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam. Porque para cada espírito chega sempre um momento em que deve ser burilado com eficiência e segurança para a luz divina. Isso aqui é fantástico. Ele fala, usemos de paciência e amor. Então, quando fala, vai lá consertar o aleijado, vai lá consertar o coxo, vai lá consertar o chagado, não era para ele com um martelo violento, inclusive sendo indiferente aos pedidos de calma, né? Eu estou chorando, está doendo, né? Vai com jeitinho. Mas não. Como ele era indiferente em relação à dor do outro, na hora de corrigir a si mesmo, ele foi indiferente à própria dor, né, chegando a um estado crítico. Se ele tivesse tido paciência e amorosidade para com o outro, quando chegasse a vez de reajustar a si mesmo, ele utilizaria de paciência e de amorosidade no próprio reajuste. Então, esse é o convite que Jesus nos faz, mas é um convite duplo. Porque tem momento que vai doer. Esse reajuste, às vezes, que vem de fora, vai incomodar. Vai ser desconfortável. E por isso é que ele vai falar. Aprendamos a suportar as medidas, né, com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam. Ou seja, tem hora que vai ter que suportar, porque às vezes já não fomos tão pacientes e amorosos lá atrás. E talvez a consequência da falta de paciência e de amor está vindo agora. E o que a gente tem que fazer? Aí é o que nos fala Jesus. Suportar. E aí eu já faço uma conexão com uma frase de Leon Denis, que eu acho... É um pensamento, não é só uma frase, é um conjunto de frases que eu falo em quase todas as palestras em que eu abordo o tema sofrimento, o tema dor, o tema aflição. Em que ele vai nos dizer o seguinte: aprende a sofrer. Opa, como assim? Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para continuar a frase. É natural, gente, que se eu tomo um choque, o movimento instintivo é de recuar. Se eu vou ligar um liquidificador, né, e estou com o pé no chão, molhado, está com mau contato, eu ligo, tomo um choque ali, eu vou puxar a mão, eu não quero tomar um choque. É normal, faz parte, não é que a gente precisa sentir prazer na dor. Puxa, que bom tomar um choque, deixa eu ficar aqui mais um tempo. Então, Denis fala, aprende a sofrer. Não te direi procura a dor. Não é um masoquismo de vou sair por aí procurando problema. Ai, peraí, o coronavírus está por aí, deixa eu sair sem máscara, aglomerando, abraçando gente, indo para lugar com muita gente aglomerado e bebendo no mesmo copo de pessoas que não convivem na mesma casa e tal, e que eu quero procurar o Covid, eu quero procurar o coronavírus. Não, não é isso não. Leon Denis reforça, não te direi procura a dor. Porque o povo confunde, acha que o espírita faz apologia ao sofrimento. Espírita gosta de sofrer. Não. Espírita não gosta de sofrer. Mas como o Simão Pedro brinca muito com essa frase, mas já que tem que sofrer, sofre com gosto. É diferente. Continua Leon Denis. Mas quando ela, a dor, se apresentar inevitável em teu caminho, acolhe-a como uma amiga.
aprende a conhecê-la, a apreciar sua beleza austera, a captar seus secretos ensinamentos. Então, assim, eu não procurei, mas apareceu. Ou mesmo que a gente tenha procurado, seja por conta de uma má alimentação, por conta de uma negligência num momento ou outro, né, apareceu a dor, e aí? O que eu tenho que fazer? Fugir dela não vai resolver muito. Tudo bem, eu fugi do contato com o choque. Mas depois da dor instalada em nós, do sofrimento instalado, eu preciso acolher isso. Mas não é acolher para ficar aqui agora sofrendo o resto da vida. Ai, como eu estou sofrendo, como eu estou com a vida difícil. Ele fala, aprende a apreciar. Deu uma travadinha, eu vou voltar. Acolhê-la como uma amiga, aprende a conhecê-la, a apreciar sua beleza austera, a captar seus secretos ensinamentos. E aqui é o ponto-chave, porque toda dor, eu não gosto de generalizações, mas aqui eu posso fazer isso. Toda dor traz em si um ensinamento. 100%, toda dor, porque a dor é pedagógica. Ninguém sofre porque Deus fala assim, não, pera, deixa eu mandar um sofrimento para o fulano. O sofrimento, na verdade, às vezes é uma resposta a algo que a gente precisa aprender, que não foi aprendido ainda. E aí a dor vem trazer um ensino que não é escancarado. Não é assim, estou sofrendo. De repente eu falo assim, oh Deus, o que eu fiz para merecer isso? Aí eu olho aqui, deixa eu ver se Deus está mandando uma mensagem no WhatsApp. E achar que Deus vai mandar uma mensagem no WhatsApp falando qual que é o ensinamento. Porque é secreto. Agora, como que eu vou ter acesso a ele, William? Muitas vezes fazendo uma pausa na vida. Não dá para pausar a vida, literalmente falando. Eu falo assim, pausar essa loucura de mundo que vivemos. Fazer um recolhimento que Leon Denis, Kardec, tantos outros falam muito nas suas obras. Faz um recolhimento, faz uma prece e tenta. E pede ajuda ao anjo guardião. A gente às vezes esquece que tem anjo guardião. Ah, puxa, né? Me ajuda. Me ajuda a tentar entender o que essa dor quer me ensinar. A gente às vezes fica muito preso assim. O que eu fiz para merecer a dor? Tudo bem. A gente pode fazer uma abordagem da causa. Qual foi a causa disso? Só que, às vezes, se a gente for ficar muito no passado, buscando causa, a gente, às vezes, vai se encher de culpa. Do tipo, Covid agora é uma coisa que está nos enchendo de culpa. Quantas vezes eu tive por 2 momentos com sintomas de Covid, deu negativo. Mas a gente já começa a se sentir culpado. Nossa, porque eu nunca saí de casa sem máscara. Às vezes, eu estava saindo para o trabalho, no meio do caminho, eu falei, puxa vida, esqueci a máscara. Estava sozinho no carro, voltei para buscar a máscara. Não fui em festa, não reuni com a minha família até hoje, não dei um abraço aos meus pais desde que a pandemia começou, sem isolamento. Uma vez eu fiz isolamento de 14 dias sem contato com o mundo externo para poder me encontrar com eles por mais 14 dias. Tiramos umas férias. Então, assim, e aí eu estava com sintomas. Eu já comecei a falar, nossa, e agora? Culpa. Então, a grande questão é a gente perguntar o que essa dor quer me ensinar. Porque aí, ao invés de eu ficar olhando só para o passado, é importante olhar para o passado? Mas não pode ficar no passado. Não é à toa que o carro, por exemplo, fazendo aqui uma pequena analogia, o carro tem um retrovisor pequeno, para que a gente olhe para trás apenas para nos situar melhor na viagem, dar uma olhadinha, mas o para-brisa é muito maior do que o retrovisor, como nos dizer, olhe mais para frente do que para trás. Então, na vida, às vezes, se eu ficar no carro, voltando aqui ao carro, se eu ficar olhando só no retrovisor, eu vou bater. Eu vou me acidentar. E vai doer. Na vida não é muito diferente. Se eu ficar só olhando para trás, o que eu fiz? Vai doer mais. Então, é importante olhar para trás? Mas não fica lá, não fica no passado, não. Vamos olhar para frente. E se perguntar,
onde essa dor quer me levar, espiritualmente falando. Porque, às vezes, a dor que a gente vivencia hoje, fisicamente falando, pode ser que ela nos leve para a desencarnação. A vitória ou a derrota na vida não é se a gente está encarnado ou desencarnado. Esse é um ponto para a gente trabalhar. A gente escuta, às vezes, assim, o fulano perdeu para a Covid, morreu. O fulano, o câncer venceu o Beltrano, porque ele morreu. Não. Não é a morte do corpo que determina se a vitória foi da doença ou se foi do indivíduo. É a forma como nós encaramos a própria doença que vai dizer quem venceu, se foi a doença ou se foi o indivíduo. Então é necessário olhar para frente. Onde essa dor quer me levar enquanto espírito? Que ensinamento essa dor me traz? Porque o martelo da vida às vezes dói. Às vezes vai fundo. E dá vontade de desistir, dá vontade de desanimar, dá vontade de xingar tudo a todos e a Deus. Mas é necessário compreender que não existe sofrimento inútil. Todo sofrimento tem uma utilidade. Todo sofrimento traz em si uma lição. E a proposta de tudo é sempre o progresso. Essa é a grande lei que nos rege. A lei de amor está conectada com a lei do progresso. Quanto mais progredimos, mais amamos. Quanto mais amamos, mais progredimos. Essa é a finalidade da dor. Nos conduzir ao amor. Aqui a Mara chegou a comentar que se não aprende por amor, aprende com a dor. E a gente com a dor aprende o quê? Aprende a amar. Então há uma relação direta. É difícil compreender enquanto se sofre, eu sei. É difícil aceitar que a dor é educativa enquanto está doendo. Mas eu só tenho uma coisa a dizer. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar na promessa de Jesus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Dentro dessa bem-aventurança, algumas traduções, ao invés de colocar bem-aventurados, dependendo do hebraico, do grego, alguma coisa assim, coloca avante em todas as bem-aventuranças. Então, eu gosto dessa tradução. Se a gente tira bem-aventurados e coloca no lugar avante, Jesus está nos dizendo, avante os que sofrem, avante os aflitos, porque serão consolados. Ou seja, avancemos, meus irmãos. Por mais que o martelo da dor esteja machucando, como machucou na lição aqui, que a gente leu ao longo da nossa palestra, é importante que a gente compreenda que desistir não é opção. Resistamos. Vai passar. Como já passou tantas outras crises, como já passou tantas outras dificuldades, tantas outras dores. Confiemos em Deus. Tenhamos fé na vida futura. Tenhamos fé nas lições de Jesus. E saibamos que um anjo guardião foi designado desde o momento do nascimento e vai nos acompanhar até depois da morte. Portanto, quando nos sentirmos sozinhos, façamos uma prece e peçamos ajuda a este amigo, que, embora invisível, se faz sempre presente quando nós o chamamos. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade, agradecer o carinho de todos aqui que deixaram aqui os seus comentários. Não tive como acompanhar a todos e responder a todos, mas fica aqui a minha gratidão imensa pelo convite, pela oportunidade. Faço um convite a vocês para que depois, com calma, quem tiver o livro Jesus no Lar, façam de novo a leitura. O que a gente trouxe aqui hoje são singelas colaborações daquilo que eu consegui enxergar na lição, na obra, nesse capítulo. E cada um vai olhar e enxergar de uma maneira. Então esse é o convite que eu faço para que depois, quem puder, depois tiver um tempinho, leiam, meditem, não só nessas lições, mas em várias outras. Esse livro é muito rico, é muito bonito. E a leitura, neste momento de pandemia, em que a gente não tem como, muitas vezes, ir ao centro espírita, buscar um atendimento presencial, a leitura, assim como as lives, as palestras, a leitura serve para nos auxiliar.
a gente às vezes fica assim, carente de um diálogo com o benfeitor através de um médium, que a gente às vezes gosta e nos faz bem. Mas é bom lembrar que esses livros, psicografados por Chico, por exemplo, são benfeitores, iluminadíssimos, que através da mediunidade dele nos trouxeram mensagens. Então que a gente aprenda a conviver com estes benfeitores que materializaram os seus pensamentos a partir das obras trazidas por Chico e tantos outros médiuns iluminados que contribuíram bastante com a propagação do